CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 2 de maio de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo e atualizando todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1-0 e agora pode jogar pelo empate na partida de volta na França na próxima semana. Abemos fumaça verde e branca no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Antônio Lupi, bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Ontem o Guarani oficializou a contratação do homem forte do futebol. Um velho conhecido, Toninho Cecílio, volta ao futebol após a passagem dele pela Portuguesa, que foi o último trabalho. E na declaração de Toninho Cecílio ao site oficial do Guarani, ele afirmou: já temos um novo técnico apalavrado. E o novo técnico do Guarani ainda não foi oficializado, mas deve ser Júnior Rocha, que estava no comando da Inter de Limeira. NBA, o Boston Celtics varreu o Miami Heat, está nas semifinais dos playoffs da principal liga de basquete do mundo pela 7ª vez em 8 anos. Pelo 5º jogo da fase eliminatória, a equipe garantiu a 4ª vitória e avançou à próxima fase do leste, com ótima atuação de Derek White. E jogando em casa, a franquia de Boston venceu com tranquilidade por 118-84. Agora enfrenta o vencedor de Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. E o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Corinthians venceu o América de Natal ontem pela Copa do Brasil na Arena das Dunas, em Natal. Triunfo por 2-1 e de virada, com gols de Breno Bidon e Kaká. O Palmeiras e o São Paulo jogam hoje pela 3ª fase da Copa do Brasil. O tricolor atua contra o Águia de Marabá, em Belém, a partir das 7h30. E o Alviverde atuará no Allianz Parque às 9h30 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras e São Paulo devem preservar alguns titulares. O Vasco avalia fazer uma proposta ao técnico do Santos, Fábio Carille. O clube da Cruz de Malta já procurou o empresário do técnico. Vôlei, destaque do SESI Bauru na conquista da Superliga. O ponteiro Darlan está confirmado por mais uma temporada. Pelo menos foi o que garantiu o treinador Anderson Rodrigues. O jogador terminou valorizado, por isso algumas especulações aconteceram, inclusive que ele iria para o voleibol japonês. Mas o craque fica por mais um ano em Bauru. E o destaque da Ponte Preta Macaca com Antônio Lupi, que segue treinando de olho no Amazonas. Ontem todo mundo acompanhou ali o jogo entre Flamengo e Amazonas pela Copa do Brasil. Vitória do Mengão e a equipe do Amazonas é o próximo adversário da Ponte Preta. O técnico João Brigatti segue trabalhando a equipe. O compromisso acontece segunda-feira às 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, Dodô, atacante, fala sobre a preparação da equipe para o duelo contra o time amazonense. Você viu o Gambá lá no jogo, Lupe, não do vi, Flamengo? Não tive a informação desse. Era um sarueiro ou um gambá, será, hein? Eu não vi, você me perguntou, eu falei que não. Era um gambazinho. Um gambazinho, né? Lá no Maraca. Bonitinho. Não era um timbu? Um timbu. Não sei, era dessa... Da família dessa aí, né? linhagem aí. Mas apareceu antes do jogo ou depois ou no meio? Antes do jogo, eu vi. Antes do jogo. Tava no pré-jogo, né? Mas ele apareceu no gramado? Passeando lá. Ele tava fazendo um aquecimento. E de repente ele ia jogar bola com os amigos dele depois, né? Aproveitou lá os preparadores físicos. Que eu não vi? Eu tava acompanhando o jogo do Timão. Ah, Coringa. E você disse que a moleza quase que engrossou o caldo lá, Mas né? você também... Assim, ainda tá Aliás, a gente ia falar sobre o impedimento daqui a pouco. Polêmicas no jogo do Corinthians. Tava impedido. Já. Olimpíada, o Comitê Internacional COI anunciou a equipe de refugiados para as Olimpíadas de Paris. A delegação, que pela 3ª vez participa dos Jogos, vai contar com 36 atletas com status de refugiados reconhecidos pela ONU. Eles vão representar as mais de 100 milhões de pessoas refugiadas pelo mundo. Quem acompanhou tudo sobre Copa do Brasil
Fábio Scheib. Grande abraço para você, ótimo dia, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Os outros jogos da terceira fase da Copa do Brasil, o Fluminense bateu o Sampaio Corrêa por 2-0 fora de casa e abriu grande vantagem. O Atlético Goianiense também venceu fora de casa, 1-0 em cima do Brusque. Na Paraíba, Souza e Bragantino ficaram no empate por 1-1. Erechim, virada do Ipiranga em cima do Atlético Paranaense por 2-1, com os 2 gols da vitória já nos acréscimos da segunda etapa. Fortaleza e Vasco ficaram no empate 0-0 no Castelão. E no Maracanã, um burocrático Flamengo, muito vaiado e criticado pela torcida, venceu o organizado Amazonas, próximo adversário da Ponte, por 1-0, gol do atacante Pedro. Hoje, além do Palmeiras e São Paulo que estarão em campo, tem Botafogo e Vitória, Goiás e Cuiabá, e CRB e Ceará. E a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço, ótimo dia para você, Carlão. Um abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Eu acompanhei o Amazonas no jogo contra o Flamengo. O Flamengo passa por problemas, sim, problemas de atuação, né? Nível de atuação, muito contestado ontem pelos torcedores. Agora, eu gostei do que vi do Amazonas, hein? A Ponte vai ter muitas dificuldades, é claro que é um outro jogo, é uma outra dinâmica, mas talvez a postura do Amazonas seja a mesma que adotou ontem no Maracanã, jogar atrás da linha da bola e apostar nos contragolpes. E o puxador de contragolpe dos caras é Matheus Serafim, cria aqui do Guarani Futebol Clube e vive um grande momento lá no Amazonas. A Ponte que tenha muito cuidado, porque é um jogo traiçoeiro. Estes são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Estamos também no YouTube, @CBN Campinas. Participe aí também do chat e acompanhe ao vivo imagens dos estúdios da CBN Campinas. O CBN Esportes está no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações das ruas de Campinas com Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, um alerta, viu, Júlio? Ali na Avenida John Boy Dunlop, tem 2 cavalos soltos no canteiro central
próximo ali ao satélite Íris, motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue pela Avenida John Boy Dunlop, trânsito fluindo bem, sentido centro, no sentido bairro, há excesso de veículos, somente na chegada à rodovia dos Bandeirantes. A Avenida Rui Rodrigues tem lentidão sentido centro, na chegada ali à Avenida Arimana e no sentido bairro próximo ao Hospital Ouro Verde, por conta de obras no local. Quem segue pelas Amoreiras tem trânsito fluindo bem, sentido centro, no sentido bairro, o motorista reduz a velocidade somente no semáforo, mas no geral são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís Azevedo, que volta na programação aqui da CBN, agora 11h15. O Feirão Solar do Banco BV voltou com condições especiais para você financiar seu projeto de energia solar, economizar na conta de luz e valorizar seu imóvel. Acesse feirãosolarbv.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta em 11h15. Rapidamente aqui, já abraçando a galera que participa pelo nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Bom dia, Júlio, tudo bem? Tudo certo? Ricardo de Paulínia, pergunte pro Carlão, por que o nome de Moisés Lucarelli não está escrito corretamente no estádio? Trocaram o Y pelo I. Rapaz, na grafia original é Y, né, Moisés? Não sei, talvez até pela modernização, não sei, porque a palavra derby, ela é originária da Inglaterra, né? Sim, com Y. Agora o nosso derby aqui é com I. Não sei, sinceramente, não sei responder, mas boa observação. O derby paulistano, eles, salvo engano, eles continuam usando Y. Não tem uma padronização, eu acho. Né? Eu já li com Y, já li com I, mas aqui o nosso é com I, derby com I. Eu tenho um amigo que é especialista nesse clássico aí, acho que ele pode saber. Fábio Scheib, ótimo. Corinthians e Palmeiras é Y ou I? Eu continuo usando o Y quando eu tenho que falar sobre ele, escrever sobre ele, e eu também leio bastante com Y, viu, Julio? Eu também. Eu não sei exatamente. O Anderson Formiga de Sumaré tá ligado aqui também no nosso programa, participando pelo nosso WhatsApp. Júnior Rocha, o Leonel Scaloni do Brinco. Cara, parece hein? É igual, cara. Nossa, é igualzinho, cara. Eu não sei quanto que o Júnior Rocha gosta dessa brincadeira ou não, mas... Se ele topar, vale a resenha, Ele tem essa coisa, né? O Leonel Regis. Mas você tocou num assunto bom, assim. Às vezes, do Brinco. Às vezes a gente quer brincar, normalmente o entrevistado pode não aceitar, mas se ele aceitar, é bem legal, bem parecido mesmo. Parece muito. Aliás, gostou, Carlão, da escolha de Júnior Rocha para o Guarani? Um nome da ainda nova não geração. não oficializado. Mas o nome da nova geração fez história nas últimas 2 temporadas comandando a Inter de Limeira, principalmente nesse último Paulistão, em que a Inter entrou perdendo 2 consecutivas, mas apresentando um bom futebol. E após aquele empate justamente contra a Ponte, um 0-0 no Moisés, a Inter de Limeira deu uma guinada no campeonato e cumpriu um bom papel. E o Júnior Rocha agora chega com a missão, né, uma missão com mais responsabilidade de fazer o Guarani engrenar nesta temporada 2024. Estamos na expectativa, né, Lupe, do anúncio do Guarani. O único ponto que o Guarani passou sobre o novo técnico é que ele será apresentado às 14 horas, né? Junto com o Toninho Cecílio. Às 2 horas da tarde nós teremos a apresentação oficial dos 2 profissionais. O treinador, que ainda não foi oficializado, e o Toninho Cecílio, que foi oficializado ontem no final da tarde. É isso. Então, o Júnior Rocha provavelmente será apresentado às 2 horas da tarde como novo técnico do Guarani. Vamos lá, mais participações aqui. Qual a dúvida em relação ao gol do Corinthians? Não entendi. Não, do Corinthians não, gol do América de Natal. Gol do América de Natal. A dúvida era sobre, pelo que eu entendi do VAR, sobre quem participa do lance e quem está impedido. Na sua avaliação foi bem marcado o impedimento, na minha opinião, um impedimento bem marcado. E na sua, Carlão? Impedido, só que é aquela coisa que o que aconteceu aqui sexta-feira no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Está na regra, infelizmente. Tá? Essa coisa do você anular um gol por causa de 1 centímetro, por causa de um fio de cabelo. Cara, eu não sei, eu vou falar, é inadmissível. Eu não sei se eles aumentam as linhas, mas eu acho que numa determinada metragem, 1 centímetro, 2 centímetros, pelo amor de Deus, pro ataque, cara, pelo amor de Deus. O que aconteceu com o Guarani e também o impedimento por unha,
Pra quem é amante do futebol, é um pé. É o que o Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, hoje integrante do comitê do International Board, defende, né? Que a lógica do impedimento seja invertida. Então, se o atacante, como o Carlão disse, se o atacante está alguma parte do corpo na mesma linha do zagueiro, ele tá em posição legal. Antigamente não tinha o VAR, a dúvida era pro ataque. E hoje, com o VAR, tudo bem. Está na regra, 1 centímetro é impedimento. Também concordo, mas vale a pena discutir a regra. Porque é tão difícil marcar gol no futebol, e quando você faz, e eu pego como exemplo o jogo de sexta-feira do Guarani, e por 1 centímetro, por um fio de cabelo, você desperdiça pontos, você pode comprometer uma campanha, por 1 centímetro, eu acho que vale a pena sim contestar a regra, ou melhor, rever a regra. Essa questão do VAR é um assunto que gera muita polêmica, mas eu penso que o VAR ele poderia entrar quando tem um lance de muita dúvida. Essa questão milimétrica de impedimento, todo gol tem que ser checado. Não tem a necessidade. Olha ali, vê, tá a mesma coisa. A linha ela também tem um tamanho. A linha ela não é sem unidade de medida. Ela pode ter ali seu 0,0 milímetro, 0,1 milímetro. Às vezes é a distância que marca o impedimento. Por exemplo, igual foi ontem, no gol do Guarani. Flamengo e Amazonas, o Amazonas fez um gol, mas estava claramente impedido. Ok, legal. Um pênalti, por exemplo, que é discutível. Sim. Igual que o Guarani... Vamos pegar o jogo do Guarani contra a Chapecoense. A expulsão. Cara, o VAR viu o lance, o juiz marca a falta, o VAR viu e falou, na minha opinião aqui, teve uma carga excessiva com o cotovelo no rosto do jogador. Você não quer dar uma olhada? Vai lá, dá uma olhada. Não, realmente, para expulsão. Vai lá e expulsa. O pênalti. Contato de coxa dentro da área. Mínimo. O árbitro deu pênalti, o VAR falou, sei não, hein? Ele foi lá. Agora, o impedimento, cara. Sei lá, eu acho que... 1 centímetro. Que em algumas questões, deixa o VAR quietinho ali. Deixa só em caso de necessidade. Esse é um problema no Brasil, Lupe. Esse é um problema no Brasil. Assim, eu acho que o VAR, ele participa excessivamente dos lances, não tem a necessidade de toda hora querer palpitar, toda hora querer influenciar, vale muito, a decisão do campo ela tem que ter um peso maior. 11h22, vocês estão bravos hoje, hein? Não estamos não. Mas o VAR irrita, né? É porque eu pensei que ontem era sexta. Mas o VAR ele irrita. O VAR ele deixa a gente... VAR, né? Ele irrita mesmo. Vamos lá com informações do Corinthians. Vinícius Moura está chegando e nos conta tudo da vitória do Timão. O Corinthians venceu o América de Natal ontem pela Copa do Brasil, em um jogo no qual a vitória não apontou o que o time produziu em campo. O América começou melhor na Arena das Dunas no jogo de ida da terceira fase do torneio. O Mecão saiu na frente em chute de fora da área do lateral Marcos Ítalo. A bola desviou no meio Norberto e entrou. Nos minutos seguintes, o Corinthians viveu seu melhor momento na partida, ao não permitir que o adversário trocasse passes em seu próprio campo. Em uma jogada individual, Wesley invadiu a área e deu assistência para o volante Breno Bidon marcar. Na reta final do primeiro tempo, o América de Natal obrigou o goleiro corintiano Carlos Miguel a fazer 4 defesas. E ainda houve um cabeceio do volante Matheus Ferreira na trave. No segundo tempo, o América voltou melhor e novamente acertou a trave, dessa vez com o Henderson após cobrança de escanteio. Mas quem marcou foi o Corinthians, com o zagueiro Kaká após cobrança de escanteio de Matheus Bidu. O América chegou a empatar com Matheus Ferreira em cabeceio após uma cobrança de falta, mas o lance foi invalidado por impedimento. Final América 1, Corinthians 2. O jogo da volta será disputado em 21 de maio, na Neoquímica Arena. Hoje, São Paulo e Palmeiras entram em campo pela Copa do Brasil. O tricolor enfrenta o Águia de Marabá, em Belém, às 7h30 da noite. O São Paulo jogará com uma formação diferente, com muitos reservas, recebendo uma oportunidade na escalação inicial. O São Paulo resguarda sua força para o jogo de domingo contra o Vitória em Salvador. O Palmeiras terá pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque a partir das 9h30. O Alviverde também deve preservar seus titulares. Entre as novidades deve estar o volante Zé Rafael, que não joga desde o início do mês, na final do Campeonato Paulista. Zé Rafael teve uma lombalgia. O Vasco estuda fazer uma proposta ao técnico do Santos, Fábio Carille. O GE. Globo informou que representantes do time carioca procuraram o empresário de Carille e que em breve o Vasco fará uma proposta
com salário maior ao que o técnico ganha no Santos. De São Paulo, Vinícius Moura. Fábio Carille no Vasco da Gama? Acho Será? difícil. Eu acho difícil também. É claro, ontem nós conversávamos sobre essa situação. É claro que quando você se depara com 3 anos de contrato, mexe, balança. Ainda mais do futebol brasileiro, essa ciranda maluca que a gente vive. Agora, o projeto do Santos, pelo menos este início de projeto, está tão legal, né? Está com um saldo positivo, que eu acho difícil o Carille sair neste momento do Santos para assumir o Vasco, que ainda está desgovernado, né? Então, por isso, eu não acredito na saída do Carille, embora a proposta seja tentadora. O principal nome, desculpa, Lúcio, o principal nome do Vasco no momento é o Pesolano, né? Que treinou o Cruzeiro uruguaio. Ele está no Valladolid da Espanha, que está na segunda divisão, está em segundo lugar da segunda divisão espanhola. Porém, o empecilho é que o campeonato lá só termina em junho. O Vasco queria alguém para o momento. Até falou no Carlos Carvalhal, também português. Mas parece que o Vasco vai tentar outras opções também, viu, Julio? Enquanto ao Santos ainda, o Santos está prestes a sofrer o 3º transferban do ano, hein? O Carabarral, lembra dele? Veio lá do Argentino Júnior. O Santos não pagou ainda o time argentino e entrou na FIFA contra o Santos. Pode sofrer o 3º transferban do ano. Pois é, eu acho assim, que o Vasco tinha que voltar, né, Lupe, naqueles tempos que contratava PC Guzmão, Celso Joel, Roth. Isso que funcionava pro Vasco. Celso Roth, quem mais? Começou o negócio de técnico não vira. Estrangeiro pra lá, estrangeiro pra cá. O Vasco da Gama precisa voltar a ser o Vasco da Gama. Precisa. Porque depois Como sofre entrou... o torcedor do Vasco, hein? Pelo amor de Deus, cara. o Vasco entra naquela lista também, hein? Ultimamente entra. Tem entrado naquela lista que a gente já, desde o início desse projeto do CBN Esportes, a gente sempre fala que tem Ponte Preta, Botafogo, Vila Nova, Comercial de Ribeirão Preto, quem mais? E agora o Vasco da Gama. Que é o time que... por exemplo, o torcedor do Botafogo hoje, ele tá desesperado ao ver o time na liderança do Campeonato Brasileiro. Porque a qualquer momento pode dar ruim. Então, é sim um sinal de perigo. E o Vasco precisa ser aquele Vasco de Celso Roth, de professor Antônio Lopes. O delegado. Ele tá entre nós? Não, está entre nós. Que isso? Eu não sei, às vezes morreu e eu não lembro. Está Deixa eu só destacar uma situação, porque às vezes a gente sempre fala mal das atitudes da senhorita CBF, mas uma situação que ontem, mas era inevitável que acontecesse, o adiamento dos jogos lá no Rio Grande do Sul, né? A situação lá tá difícil, chuvas intensas, muita coisa acontecendo, e a CBF ela adiou jogos que iriam acontecer no final de semana no sul do país, como por exemplo o duelo entre o Atlético Goianiense e Juventude, se não me engano, está suspenso. Internacional também está suspenso. Então, vários jogos que estavam programados para acontecer no sul do país devido às fortes chuvas foram adiados para a próxima semana, e a CBF vai alinhar as datas aí, mas acho que era necessário essa postura da CBF. Acho que até demorou. Demorou. Inclusive, ontem eu estava acompanhando um pouquinho, né, da entrevista do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, né, falando sobre essa situação trágica, né, que o sul do país vive, e ao mesmo tempo uma das grandes rivalidades do país, que é a dupla Grenal, se unindo, mostrando que o futebol não tem que ser a coisa mais importante do mundo, né? nessas horas vale a pena Grêmio e Inter se unirem para passar por essa crise que o estado do Rio Grande do Sul está passando e só com as chuvas. E só um detalhe, né? Jogos de Série A, jogos de Série B, Série C, Série D, feminino também. Sim. Todos foram adiados. Inclusive a Copa do Brasil ontem, até o jogo entre Internacional e Juventude. Juventude não conseguiu sair de Caxias. A CBF teve que cancelar a partida para o dia 10 de maio. Internacional e Juventude que jogariam pela Copa do Brasil. Inclusive o Juventude liberou todos os jogadores até sábado. Sim. Pra gente entender o tamanho, assim. Nossa, mas as imagens hoje... Fica em casa, fica com suas famílias. Hoje pela manhã eu estava acompanhando aqui no Campinas. As imagens são fortíssimas, né? São fortes. Nossa, são imagens realmente... Mas vale aí o aspecto positivo dessa união da dupla Grenal, né? A parte social, nesta situação, ela tem que prevalecer, sem dúvida. 11h29. Deixa eu aqui registrar mais participações antes do repórter CBN. Você manda sua mensagem.
O Léo do Centro, de fato, o gol invalidado do Guarani no fim não foi pelo impedimento, mas pelo fato que o Dantas tinha feito falta no jogador da Chape que cabeceou contra, Léo do Centro. Não foi isso que disse o VAR, viu, Léo? A CBF, ela coloca no site as análises e lá tem a descrição do que disse o VAR e o árbitro. Ele, nas aspas, né, do árbitro, esqueci o nome do árbitro agora, impedimento e interferência. O jogador do Guarani, na avaliação do VAR e do árbitro, estava em posição irregular e interferiu no lance. É legal, às vezes, o torcedor ir lá. Souza, do Tocantins. Ele mesmo. Tá lá, só colocar análise CBF, arbitragem, aparece ali por jogos. Então, segundo a CBF, foi sim interferência por impedimento. E tem o áudio, né? A conversa sim, entre tem o VAR todo e o árbitro de vídeo. Inclusive então... legendado. Sim. Bom dia, galera. Esses impedimentos milimétricos servem apenas para o alívio do time beneficiado e um certo livramento da polêmica para o árbitro de campo. Ele segue o VAR. Matheus de Campinas. Sim. O árbitro... Não, o Matheus tocou num ponto importantíssimo. O árbitro gosta do VAR. Os árbitros do campo, aí eu coloco como árbitros os auxiliares, eles entraram numa zona de conforto, sem dúvida alguma. JP de Moraes, bom dia, amigos. Para dar jeito nesse time do Guarani tem que ser o Rocha Sênior. Esse é o Júnior Rocha. Você foi bem agora, JP. Boa, gostei. Foi bem nessa aí. E o Luiz aqui está mandando um abraço a todos, está dizendo que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil. Vamos aguardar. 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. O volume de chuva que atingiu o Rio Grande do Sul em 4 dias equivale a 3 vezes a média para esta época do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Até o momento foram confirmadas 13 mortes e mais de 8 mil pessoas estão fora de casa. Aproximadamente 130 cidades registram algum tipo de prejuízo. Em Porto Alegre, a Prefeitura fechou as comportas de contenção do sistema de proteção contra enchentes por causa do risco de o Guaíba transbordar. O nível do lago ultrapassou a cota de alerta nesta manhã. O saque aniversário do FGTS foi liberado para nascidos em maio, nesta quinta-feira. O período de retirada vai até o dia 31 de julho. Se o trabalhador não sacar o dinheiro, o valor retorna para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Cidades de todo o Brasil podem ampliar a vacinação contra a gripe a partir de hoje. O Ministério da Saúde autorizou a inclusão de todo o público acima de 6 meses de vida na campanha de imunização. Os municípios devem considerar os estoques do fármaco. No norte do país, a vacinação contra a doença começou em novembro. Por esse motivo, a região ficou fora da recomendação do governo federal. 5 jogos movimentam hoje a terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo enfrenta o Vitória. O Águia de Marabá recebe o São Paulo. O CRB joga contra o Ceará. O Goiás entra em campo contra o Cuiabá e o Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão Preto. Por causa da situação da chuva no Rio Grande do Sul, o jogo entre Internacional e Juventude, que estava marcado para esta quinta-feira, foi adiado para o dia 10. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Detalhe. Tem fumaça branca também em outro clube, viu, Antônio Lupe? Que tem um impacto muito grande no nosso quintal por aqui, né? A Inter de Limeira fechou um acordo, sabe com quem, Carlos de Freitas? Antônio Lupe. Felipe Conceição. Então, todo mundo ouviu o nosso programa. Todo mundo ouviu. Todo mundo se encaixou nessa brincadeira. Todo mundo se encaixou. A Inter de Limeira, que tinha, né, o Júnior Rocha, que está chegando ao Guarani, ainda não de forma oficial, já tem um novo treinador para comandar a equipe na Série D de dado do Campeonato Brasileiro, o Felipe Conceição, que estava no Uberlândia, né? No Uberlândia, Isso. disputando o Campeonato Mineiro. Com o Uberlândia, ele estava... Aliás, o Felipe Conceição, ele quis dar uma tacada, né? Quando ele saiu do Guarani, ele recebeu uma proposta tentadora do Cruzeiro, ele tentou dar uma tacada, não deu certo, no Cruzeiro não foi bem. Não foi uma tacada de mestre. Não foi bem, não conseguiu baianinho de acertar a caçapa, e aí ele caiu um pouquinho na carreira, e agora na Inter de Limeira, um clube tradicional do interior, numa competição nacional, o Felipe tem a possibilidade aí de voltar aos melhores momentos. Então, resumindo a dança das cadeiras dos treinadores, Júnior Rocha, ainda não oficial, Bugre. Isso. Felipe Conceição, ex-Bugre e ex-Uberlândia na Inter de Limeira. Contrato até o fim da Série D com possibilidade para continuar no Campeonato Paulista. É isso. Aliás, os clubes têm essa política agora, né, de esperar para oficializar, questão da documentação, porque o mercado do futebol tá cada vez mais dinâmico. E o Felipe Conceição foi o nome que foi oferecido ao Guarani, tá? Mas o Guarani não quis. Eu acho que a saída do Felipe pro Cruzeiro naquela situação que primeiro ele disse que ia ficar, depois aparece o Cruzeiro e ele acaba indo pro Cruzeiro, acho que deixou muitos dirigentes magoados. Você sabe, então... Júlio, você tocando nesse assunto, hoje eu estava fazendo o meu jogging matinal, e quando você está fazendo o jogging, você vai pensando em várias a cabeça situações. vai longe, vai longe, é verdade. Eu estava pensando nesta ciranda de técnicos, né? E batendo e pensando muito no Flamengo, o negócio do Tite e tal. O Flamengo ele tem o time mais estrelado e a cada 6 meses ele troca de time. Nada tá bom no Flamengo, né? É impressionante. Entendo que o rendimento e tal, mas aí chega o Tite, agora as vaias começaram, já o Tite vai embora. Aí vai chegar vai embora. O Guarani veio o Claudinei, 2 meses vai embora. Cara, é uma coisa maluca o futebol brasileiro. O treinador, ele tem a razão dele. Em alguns momentos a gente reclama, o treinador, ele chega uma proposta e ele vai embora. Mas vai embora porque se ele ficar, ele perde 2, 3, ele também é mandado embora. Então é uma política doida do futebol brasileiro. Por isso essa dança das cadeiras. É isso. Vamos lá então, Lupe, falar mais desse Guarani? Vamos lá. A gente já comentou então sobre essa questão do técnico. 2 horas a apresentação, provavelmente. A gente fala provavelmente, tá? Para deixar no condicional, porque o Guarani ainda não oficializou, mas tudo indica a apuração que foi feita desde ontem. Aliás, um trabalho belíssimo, né? Do meu amigo Júlio Nascimento. Heitor Esmeriz. Também dar os créditos, né, pro nosso outro grande amigo, que tá de longe, mas também faz um trabalho sensacional, que é Lucas Rossafa. Grande Lucas Rossafa. Que, aliás, é um grande jornalista. E o Guarani, ele anunciou ontem, de forma oficial, o novo executivo. O experiente, foi assim que o Guarani trouxe na sua página oficial. O experiente profissional Toninho Cecílio. Deve estar um saco, né? Toninho Cecílio. Tá tudo bem, hein, Fábio Scheib? Tá com dor de cabeça ou não? Tá tudo certo?
Tudo certo, eu estava lendo uma matéria muito interessante aqui do GE, depois a gente toca no assunto, mas o Lupe continua com o Guarani aqui, que eu estou prestando atenção também. Tá bom. O Toninho Cecílio, experiente profissional, ele já assumiu o Guarani ontem, ele estava no estádio Brinco de Ouro da Princesa e ele vai ser o novo executivo de futebol do Bugre. Esse cargo, ele era ocupado pelo Juliano Camargo, que foi demitido em fevereiro após justamente uma derrota para a Portuguesa, que foi o último clube do Toninho Cecílio. Desde então, o Danilo Silva ocupava o cargo. E olha só que situação interessante, né? Na semana passada, após apresentar os 2 últimos reforços, o Paraíso e também o Cauê, o lateral esquerdo, né? O Vinícius Cauê. O Danilo Silva, ele conversou com a imprensa e eu fiz justamente essa indagação. Você é o novo executivo de futebol? Ele falou, eu estou aqui para trabalhar para o Guarani. Hoje estou fazendo essa função. E aí eu questionei, mas você vê a necessidade da chegada de um profissional? Ele disse, no momento não. Só que aí cai naquela situação. Futebol é o quê? Resultado. 2 derrotas nos 2 primeiros jogos da Série B. O Guarani já entendeu que era necessária a chegada de um novo profissional. E esse profissional é o Toninho Cecílio. 56 anos, foi jogador, foi zagueiro, com passagens por Palmeiras, Botafogo, Seleção brasileira, também passou pelo Cruzeiro. Em 2001, ele iniciou como gestor e também como treinador em clubes. Trabalhou no Fortaleza, no Vitória, no Bragantino, no Avaí, também no Paraná. E aqui no estado de São Paulo, no Comercial, foi dirigente, foi treinador do Comercial no Campeonato Paulista, o começo do Campeonato Paulista de 2014. Ele também trabalhou por 3 anos no Palmeiras como executivo de futebol, inclusive conquistando o título paulista de 2008. Foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com o Santo André e em 2022 colocou novamente a Portuguesa na elite do futebol do estado de São Paulo. Toninho Cecílio também será apresentado hoje, provavelmente ao lado do Júnior Rocha. Rapidinho, eu tenho uma passagem, estava até contando para os meninos, quando eu estava começando os primeiros passos no jornalismo esportivo. Mancebo, garoto ainda. Comecei atendendo o telefone. Canelinha fina. Anotando o palpite dos ouvintes, que naquela época não tinha WhatsApp. Papel. Então, 2014, eu cobri o Comercial e o Botafogo no Paulistão. Eu fazia os 2 times. E foi a última vez que eles disputaram a elite do futebol paulista, né? Que inclusive tem o tão tradicional clássico Come Fogo. E o Toninho Cecílio começou aquele trabalho. Ele, inclusive, começou muito mal a competição e foi justamente numa derrota contra o Palmeiras, a qual o Toninho Cecílio também trabalhou, ele acabou sendo desligado do cargo. E teve um episódio que a gente até apurou no intervalo, tinha um atacante bem renomado, que a torcida do Comercial gostava muito, e que ele foi substituído no intervalo, e ele cometeu um ato ali que causou uma certa revolta no Toninho Cecílio. E eu tive a incumbência de perguntar a ele na entrevista. E o Toninho Cecílio é tudo bravo, Bravão. né? Cara, eu tenho medo do Toninho, viu? Ele olha pra você assim, ele Intimida, olha, né? intimida. E eu falei, Toninho, menino ainda, né? Mas já sabia que tinha que dar uma grande volta pra fazer a pergunta. Aconteceu isso. Você confirma? Ele não confirmou, mas vocês sabem da minha índole, do meu caráter. Ele confirmou sem confirmar. E eu vou até falar com ele. Você lembra como é que o futebol é uma roda gigante? Olha onde está o atacante hoje e onde está você, Toninho Cecílio. Legal. Aliás, não foi no Palmeiras que o Toninho teve um desabafo lá, o Fábio Scheibe, que ele... Foi um desabafo que viralizou, ele até... Sim, foi na época de 2009, né? Quando o Palmeiras tinha aquela campanha do Brasileiro também, estava fazendo uma campanha ótima no Brasileirão, acabou perdendo o título também. Erros de arbitragem também, alguma coisa, eu não estou lembrado especificamente, alguma briga interna também. E ele trabalhou muito tempo, vai reencontrar no Guarani o Sérgio do Prado, né, que também trabalhou com ele no Palmeiras. E naquela época de Palmeiras ele trabalhou com o Muricy Ramalho, depois com o Antônio Carlos Zago também. Mas faz um tempinho, já mais de 13 anos. Né? Não querendo mais outra pergunta para o Toninho, o Lupe, você pode fazer também na resenha. Certa feita, o Palmeiras, iniciando a administração Parmalat, veio visitar o Guarani aqui numa semifinal de Campeonato Paulista e tomou de 5-2. Na ocasião, Edilson foi o grande personagem, tanto é que dias mais tarde ele acertou com o Palmeiras. E o Toninho fez um dos gols
nessa goleada. O Guarani atropelou, 5-2, um atropelo. Edilson, Edu Lima, Raudinei, todos fizeram Toninho gols. Era jogador do... Toninho era do Palmeiras. Do e Palmeiras. ele faz um dos gols. Evair faz um gol pro Palmeiras e o Toninho Cecílio fez o gol do Verdão na ocasião, mas a festa foi bugrina. Ô, Júlio, rapidinho, só pra gente fechar Guarani, Júnior Rocha, tá? Só pra passar o perfil profissional dele, 43 anos, ele é de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Ele estava nas 2 últimas temporadas na Inter de Limeira, também passou pelo Figueirense em 22, fez 55 jogos, 21 vitórias. Mas a gente precisa destacar também que o Júnior, ele teve uma boa trajetória no Luverdense. Lembra do Luverdense? Disputou Série B de Campeonato Brasileiro e teve um ano que o Luverdense foi o time que menos perdeu na competição. E se não me engano, era o Júnior Rocha, que era o treinador. Fez ali uma campanha ok, 9ª colocação. Aí no ano seguinte, se não me engano, 2016, 9ª colocação. Em 2017 foi rebaixado, mas já não sei se era com o Júnior Rocha da Série B para a Série C. E depois ele passou, depois que deixou o Luverdense, Novo Horizontino, Santa Cruz, CRB, Votuporanguense, Barra de Santa Catarina, Ipiranga de Erechim, Figueirense e Inter de Limeira. Esse é Júnior Rocha, o novo técnico, provavelmente o novo técnico do Guarani. Só para que a diretoria do Guarani, ela esteve com o Humberto Louser, alguns problemas, não deu certo. Teve com o Claudinei Oliveira, os resultados não deram certo e o Claudinei saiu. Mas que a diretoria do Guarani tenha a convicção realmente que o Júnior Rocha é o homem certo. Porque se acontecer 2, 3 derrotas, manda o treinador embora, aí o jogador fica louco. Né, que seja o treinador até o final da temporada, que tente segurar o rojão em caso de alguma adversidade, mas ficar com troca de treinador não vai resolver o problema. Então que tenha convicção que o Júnior Rocha é o cara certo, que é o cara que pode conduzir ou reconduzir o Guarani a um caminho positivo dentro desta Série B, porque muitas trocas só atrapalham. 11h46, então... Às 2h da tarde, Júnior Rocha provavelmente sendo apresentado como novo técnico do Guarani, ao lado de Toninho Cecílio. Só para pegar a opinião do Fábio também sobre o Lionel Scaloni brasileiro. Gostou da escolha do Guarani, Fábio Scheibe? Achei uma ótima escolha, sai daquela mesmice de técnicos que rodam pela Série B, né? Trocam de clubes pela Série B. Uma boa escolha, o Júnior Rocha vai ter uma oportunidade de fazer um grande trabalho num time que tem muita história na Série B também, muita história nacionalmente, poder mostrar o seu valor perante o futebol nacional, né? O Guarani tem que ter paciência, é difícil ter paciência nesse momento, o Guarani se encontra na zona de rebaixamento, mas a torcida bubina precisa ter paciência, e querendo ou não, só os resultados também vão determinar o quanto tempo ele vai poder estar à frente do Bugre, né? E o Marcelo de Campinas está perguntando aqui se a gente concorda com a seguinte afirmação: os times rebaixados da Série D para a Série C serão Ituano, Avaí, Ponte e Guarani. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que não. É muito cedo ainda, sinal de alerta ligado para os dois de Campinas, mas eu não acredito. 11h47. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 50 minutos, vamos subir a Avenida Ayrton Senna. Ayrton Senna. Avenida dos Esportes, para falar da Ponte Preta. A Ponte joga contra o Amazonas na segunda-feira, às 8 horas da noite, estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série B, 2 jogos, um empate contra o Coxa e a derrota para o Goiás na última rodada por 3-0. Ontem feriado de muito trabalho, até porque muitos erros, hein? A Ponte cometeu muitos erros contra o Goiás, erros que precisam ser corrigidos para a sequência da competição. O Dodô, atacante, que foi bem no Campeonato Paulista, só que teve uma lesão, e agora ele já está recuperado dessa lesão, mas não recebeu a oportunidade como titular na Série B. Ele conversou com a assessoria de imprensa da Macaca e falou sobre esse início de competição e projetou o duelo contra o Amazonas. Tem uma semana longa agora, tem um jogo segunda-feira contra o Amazonas e estamos muito focados. A partida passada já passou, agora vamos pensar agora no Amazonas, adversário que nós vamos enfrentar. E vamos pra cima. Cara, a gente subiu da Série C para B, então nós temos que respeitar esse adversário, né? Pezinho no chão, mas quem manda aqui somos nós, em casa, e vamos pra cima. Graças a Deus me recuperei muito bem da lesão, né? Que eu estive, e fisicamente eu tô bem, e tô pronto para ajudar o grupo e a Ponte Preta. Conto com o apoio de todos os torcedores da Ponte. Vamos para cima, o nosso objetivo é ganhar. Em casa quem manda somos nós. E vamos para cima com tudo e conto com o apoio de todos vocês. Tamo junto. Vamos para cima e em casa quem manda somos nós. É a declaração do nosso glorioso Dodô, atacante. E para quem é sócio do TC10 da Macaca, o check-in já está liberado para garantir a entrada para o duelo contra a equipe do Amazonas. É difícil a gente projetar um time ainda, porque tem todo final de semana. Hoje é quinta-feira, tem sexta, sábado e domingo. 3 sessões de treinamentos para o técnico João Brigatti colocar em prática e definir o time que começa o duelo contra o Amazonas. 2 zagueiros, 3 zagueiros, 3 atacantes, 4 atacantes. Renato fica, não vai ser emprestado não, Renato fica. Então é mais uma opção, se já estiver bem, né, recuperado de um problema no tornozelo. A Ponte é um grande ponto de interrogação ainda, Júlio, para esse duelo contra o Amazonas, jogando em casa no Majestoso. Bom, perfeito, Lupe, 11 horas e 52 minutos, Muito até obrigado. aqui o Paulo de Chácara da Barra, Carlão, falando sobre esse jogo aí contra o Amazonas, né, citado pelo Dodô, que é hora de vencer. A Ponte não ganha do Amazonas. Jogaram contra o CRB da mesma forma que fizeram ontem contra o Flamengo. Ainda que a Ponte é um time desorganizado, é a opinião aqui do Paulo. Paulo, cada jogo tem a sua história, né? O filósofo Antônio Lupe não cansa de repetir esta frase. A Ponte ela vai precisar voltar a fazer valer o que o Dodô disse. Dentro de casa, quem manda somos nós. Há muito tempo a Ponte não tem mandado, né, no estádio Moisés Lucarelli. Ela precisa fazer prevalecer este ditado, precisa jogar mais, precisa criar uma identidade de jogo, né? O Brigatti, com estas mudanças, a Ponte fica sem identidade, 3 zagueiros, 2 zagueiros. Eu acho que ele tem que fechar assim com uma formação. Vai enfrentar uma equipe que vai ter uma proposta defensiva aqui em Campinas, porém com saídas rápidas, né? William Barbio pela direita, Matheus Serafim pela esquerda, o Matheus que é cria aqui do Guarani, Sassá que é um definidor.
A Ponte pode se aproveitar desta maratona de jogos que o Amazonas tem enfrentado, né? Foi para Alagoas, Rio de Janeiro, Campinas, é uma maluquice. Mas é um time bem montado pelo técnico Adilson Batista. Ontem conseguiu enfrentar o Flamengo de igual para igual, né? Defensivamente as coisas deram certo, conseguiu encaixotar o time do Flamengo e a Ponte vai ter que ter muito cuidado. A Ponte não é o Flamengo, a Ponte não tem a criatividade do Flamengo. E a gente sabe das dificuldades, das limitações que a Ponte tem, principalmente quando joga em casa, quando ela tem a responsabilidade do jogo, quando ela precisa propor o jogo. Jogo difícil. Prefiro não compactuar com o que o Paulo disse. Mas a Ponte, para vencer o Amazonas, ela vai ter que jogar até o que não jogou nesta temporada, porque vai ser uma parada complicada e indigesta. Que o Brigatti saiba trabalhar, que o Brigatti tenha convicção no esquema, na montagem do elenco, para que a Ponte faça um bom jogo diante do time amazonense. Você me permite pensar uma declaração que esse rapaz, Carlos Eduardo de Freitas, acabou citando, que a Ponte ela ainda não provou a força dentro do Moisés Lucarelli. E até quando estava parado, né, naquela intertemporada, a própria Ponte Preta, e eu acho que é ok, ela colocou lá que a Ponte ainda não tinha perdido em casa. Mas se você pegar os números da Ponte em casa esse ano, desculpa, mas são bem ruins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos com uma vitória e 6 empates. E uma campanha. E com essa está invicta, tudo bem, mas empatou todos praticamente. E há muito tempo, viu, Lupe? Não é só em 2024. A Ponte há muito tempo ela não consegue. Sabe por que isso? Porque não monta times qualificados. Né? Para jogar em casa, normalmente você propõe o jogo. Para propor o jogo, você precisa ter qualidade. Você precisa ter jogadores com dribles, jogadores que pensam o jogo, jogadores que marcam gols, e a Ponte, infelizmente, ela está a pé neste quesito. Por isso, ela é um tormento na vida, olha só, hein? É um tormento na vida da Ponte Preta, jogos contra equipes que atuam defensivamente no estádio Moisés Lucarelli. E esse jogo contra o Amazonas é mais um. O Amazonas vem para jogar atrás da linha da bola, tem 2 jogadores rápidos no contra-ataque, na transição. Esse Matheus Serafim, que vive um grande momento. O William Barbio, que já é conhecido. E o definidor, que se não for o Sassá, vai ser o Jô. Né? Jogadores experientes, jogadores que entendem do riscado. E a Ponte vai ter que jogar muita bola. Por isso que a gente pede para o Brigatti convicção com esquema, né, que saiba montar esta equipe, porque vai ser um jogo de estratégia e que a Ponte vai precisar de muita qualidade, de muita velocidade, ultrapassagem dos laterais, coisas que não teve até agora nesta Série B, para vencer o Amazonas. Vai ser uma batalha, vai ser um perereco para a Ponte vencer o jogo, mas ela tem que vencer. Ô, Julio, pois não, Fábio? Até corroborando o que o Carlão disse, né? Os 2 jogos chamaram a atenção, brilharam os olhos do torcedor ponte pretano nesse ano, foram justamente quando a Ponte se defendia e saiu nos contra-ataques para poder ganhar. Justamente contra o Botafogo de Ribeirão, aquele 3-0, né, que a Ponte consegue no Campeonato Paulista, e aquela vitória contra a Portuguesa também, no Canindé. A Ponte Preta se defendendo no começo, jogando atrás da linha da bola e saindo nos contra-ataques. Algo que foi marcante também na retomada da Ponte no Paulistão, uma boa campanha. Principalmente esses 2 jogos que mais marcam, né? Lógico, a vitória contra o São Paulo em casa também. Só que o São Paulo, que lá, na época, estava meio com o freio de mão puxado naquele dia, né? Mas aquelas vitórias contra o Botafogo e Portuguesa chamaram bastante atenção mesmo esse ano. É isso. Bom, só para que a gente fechar o nosso programa, né, Fábio? Você falou que tem uma notícia importante para dar. Deixa eu registrar aqui a participação do Anderson, lá de Americana. Tá dizendo que o Rio Branco vai ser campeão. Vamos! 4, todo mundo com tigre aí, hein? É sábado, né, o primeiro jogo? Sábado, primeiro jogo. Se o Rio Branco for campeão, eu venho na segunda-feira com a camisa do Rio Branco. Não, mas não faz esse tipo de... Não, evita. Você não fez o campeonato todo. Aí vem... Tudo bem, já subiu, beleza. Mas a população de americano tem nada a ver com a tua camisa. Uma camisa retrô bonita. Não, tudo bem, guarda ela. Aí você traz... Deixa pra trazer na semana que vem. Depois depois dos jogos da decisão. Quando consumar. O jogo de ida do Rio Branco é sábado agora, dia 4, às 3 horas da tarde, lá no Décio Vita. Aliás, lindo estádio. Rio Brancão. E o jogo da volta é lá no Lancha Filho, dia 12, às 10h30 da manhã. Horário também difícil, hein? Mas tudo bem. Franca, hein, Blue? Em Franca. Calor, hein? Terra do calçado, hein? Terra do calçado. E aí, deixa pra vir com a camisa. Vai. Dia 12, 13, 14, 15, 16. Dia 17. Isso. Beleza, aí você traz, faz a festa. Tá bom? Fechado. Grande abraço pra você, viu, Carlos? Valeu. Pois não, Fábio Scheibe?
Não, eu tava lendo aqui uma reportagem sobre os técnicos portugueses também no Brasil, mais um chegou ao Brasil ontem, né, na verdade. O Cuiabá acertou com o português Petit. Então agora são 10 técnicos estrangeiros brasileirão. Esse número vem aumentando a cada ano. E essa renovação dos técnicos brasileiros é muito preocupante, né? Ninguém mais procura os técnicos brasileiros, né? Pelo menos na Série A. O mercado está se fechando para eles e é o 10º treinador estrangeiro nesse Brasileirão desse ano. O Cuiabá fechando com mais um. Petit. O próprio Claudinei, quando ele veio no Arena, ele falou: para a Série A tá difícil para técnico brasileiro. Tá virando uma colônia portuguesa. São 10 times que o Chay falou? Só que isso não metade, né? É aqueles modismos do futebol brasileiro. Isso mas tem Argentina no meio também. Não é então, sinônimo de sucesso. Nós já tivemos esse modismo dos sul-americanos, modismos dos de técnicos mais jovens, dos técnicos mais velhos, os modismos, né? Sabe certo. por quê, o Júlio Nascimento? A gente acabou de falar aqui para Ponte Preta, para o Guarani também. Os dirigentes não têm a menor convicção. Ele diz: o Palmeiras está dando certo? Então traz português. O Flamengo traz português. Sem nenhuma convicção, é puro modismo. É isso. Bom, agradecer aqui as milhares de participações do nosso CBN Esportes. 4 horas tem Arena. Tem. E amanhã estaremos de volta para sextarmos juntos. Boa, Julião! 11 horas da manhã. Você tá dentro? Tô. Então até amanhã. Até amanhã, galera. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado, hein? Valeu. CBN Esportes Campinas.